Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Viva Voz Podcast. Hoje eu tenho a honra de receber uma mulher de fé, garra e superação. Ela é pernambucana, mãe, avó e profissional reconhecida no mercado imobiliário de Brasília. Ela tem uma história marcada por recomeços, é corretora de imóveis premiada, mulher de fé e serva do Senhor. Tenho a honra de receber aqui nos estúdios do Viva Voz. Seja muito bem-vinda, Cris Obrigada. Lopes. Prazerzaço de ter Obrigada. aqui, minha querida. Bom, A gente já fez um podcast Já. antes de começar, mas agora vai valendo. Eu vou extrair dela o máximo para que vocês Vai vir o conheçam. melhor, né? Vai vir melhor. Cris, eu sempre gosto de perguntar, começar perguntando para as minhas convidadas a tua história, a tua jornada, como que tudo começou para chegar na Cris que temos aqui hoje. Me conta um pouquinho. Então, meu nome é Cris, eu tenho 44 anos, fiz agora há pouco, né? Sou pernambucana com muito orgulho. Cidade, terra boa demais Eu esse Pernambuco. amo, tenho orgulho de falar da minha terra, amo demais. Você é de Recife? Sou de Recife, Legal. sou filha única, pais separados quando eu tinha 5 anos, e foi onde começou algumas turbulências na minha vida. Eu não tinha consciência, né? Sim. Mas Deus veio tratando, cuidando de mim com muito zelo, com muito amor, né? Apesar dessa distância dos meus pais, a minha mãe supriu muitas necessidades na minha vida, né? Assim, com todo esforço, com todo amor e com tudo que ela podia me dar. Mas houve muitas faltas e com muitas faltas eu tive escolhas que não foram tão legais. Engravidei precocemente, com 19 anos. Tamo junto, a minha também foi com 19. Você sabe. Então a gente não foi preparada, né? A gente foi Sim. forçada a ser mãe, Sim. mas é muito bom. Então aos 20 anos eu era mãe. Gravidez aos 19, aos 20 anos casei, era mãe do Pedro, né? Que eu tenho muito orgulho do meu filho hoje, ele tem 23 anos. Já deu um netinho. Ai, me emociona. Ai, que linda. Me deu uma neta linda, né? É uma netinha? Qual o nome dela? Clara. Clara? Tá com quantos aninhos? 8 meses. Meu Deus, É. é bebezinho. Eu orava pelo Pedro quando ele tinha 9 anos, para que Deus desse uma esposa abençoada para ele, né? E ele casou, graças a Deus, uma bênção, minha nora. E eu descobri que a mãe dela fazia a mesma coisa quando ela era pequenininha, né? E Deus uniu eles dois. E após o casamento, 4 meses depois, ela engravidou e veio a princesa, né? Que lindo. Eu fiquei um pouco assim, nossa, gente, você é avó. Na hora dá um baque, né? Você é avó, você é avó. E é a coisa mais linda, mais maravilhosa. A gente ama os filhos, gente, mas os netos é diferente. Todo mundo Se fala aquela isso. pequenininha Eu tô vendo a hora de chegar a minha vez. Se a pequenininha soubesse do quanto que eu amo, ela... Nossa, enfim, é muito bom. É muito bom. Eu vejo que é um privilégio, sabe? Então, eu fui casada por 18 anos e morei em Rondônia 2 anos. Rondônia? Morei em Rondônia por 2 anos, numa cidade chamada Guajará-Mirim. Ele era militar? Militar, meu marido, e era uma fronteira. Fui, chorei bastante lá. O primeiro ano foi muito difícil, tive depressão, o Pedro pequeno, e eu tive que aprender a ser mãe sozinha, porque não tinha rede de apoio. Mas Deus é muito bom e colocou pessoas maravilhosas na minha vida lá na igreja, né? No qual eu tenho um amor até hoje. A gente está sempre jogando semente na vida uma da outra. Então, e é muito vivo o nosso amor de 2006 para cá. E essas pessoas já foram para Recife ficar comigo, já vieram para cá, Que então legal. isso foi muito forte. Então foi um período muito marcante na minha vida, sabe? Lá. Voltei para Recife, passei 10 anos, e nesses 10 anos aconteceram muitas coisas, onde eu engravidei por 3 vezes, perdi 3 bebês, e foram períodos bem dolorosos. E um tempo depois eu engravidei da Aninha. A Aninha tem 11 anos, e lembro que o médico falava assim: você não tem nenhum problema. Eu disse: doutor, não é possível perder 3 bebês e eu não tenho nenhum problema? Você tá querendo arrumar problema? Eu fiz: eu tô. Porque se for um problema que eu não puder ter mais filho, Deus vai tirar o desejo do meu coração. Mas se for um problema que eu puder resolver. E realmente eu descobri. Eu tive um problema, eu precisei tomar medicação quando eu engravidei da Aninha, com uma trompa só e a outra duvidosa. E a Aninha veio 12 anos depois do Pedro.
né? Foi uma realização, uma Ela já é felicidade. titia. Ela é tia, ela, nossa, boba, 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 com a Clarinha, né? Gracinha. E aí, nós viemos pra cá, a Aninha tava com 1 ano e meio, e foi um período também bem delicado para mim, porque eu fui morar num apartamento pequenininho, onde o tamanho do apartamento que eu morava era o quintal da casa que eu morava lá em Recife. Não tinha elevador, eu com problema no joelho, me adaptando a uma nova rotina, não conhecia ninguém, mas a misericórdia do Senhor nos alcança, né? E aí eu conheci uma igreja, a Igreja Batista Shalom, que eu fiquei lá mais de 8 anos, e lá foi o início do processo da cura. Mas assim, só voltando um pouco, em 2005 e 2006, quando eu fui para Rondônia, quando eu voltei, eu passei aqui em Brasília, que meu tio morava aqui. E eu comecei a olhar Brasília, né, que fui ali no Eixo Monumental, e eu olhei, nossa, que lugar lindo, que lugar maravilhoso. Nossa, se um dia eu morasse aqui. Quando eu voltei de Rondônia, a mesma coisa. E fiquei com aquilo na minha cabeça. E vim morar aqui 10 anos depois. Aí voltando para a questão da igreja, né? E foi ali que o Senhor me plantou com o propósito de trazer muita cura para minha vida. Nós tínhamos aula na escola bíblica dominical com a pastora Dalau, que eu amo de paixão, né? Ela é psicanalista. E quando eu voltava da aula da escola bíblica que falava sobre a cura das emoções, eu voltava para casa chorando. Porque eu disse, ué, cura das emoções, eu tô ficando desse jeito, por quê? E eu fui procurar ela. E eu lembro de uma passagem bíblica que fala da mulher do fluxo de sangue, que ela teve coragem de tocar na orla do mestre. E ele viu que saiu virtude. E eu, não por adoração à pastora, mas só um simbolismo da Sim. Bíblia, eu fui lá e toquei nela, assim, eu tinha receio de tocar, porque eu me senti tão pequenininha, né? Eu disse, pastora, eu preciso falar com a senhora. Eu volto da escola bíblica pior, e eu não sei o que está acontecendo comigo. E ela disse, então vamos marcar para conversar. E aí a gente sentou, eu me lembro, foi uma tarde do Dia das Mães, até esqueci o ano, porque já faz tempo, né? E dali começou o nosso processo da terapia. E, paralelamente, eu fazendo os cursos da Universidade da Família, que é a Mulher Única, depois eu fui co-líder, depois eu fui líder, aí fiz o Poder do Potencial, Vencedores Nunca Desistem, enfim, eu fiz uns 15 cursos da Universidade da Família falando sobre mulheres. E terapia, e cultos, e acampamentos, tudo que eu podia fazer para que eu pudesse ficar bem, eu fazia. Então, Deus me fez muitas promessas. E eu tinha um problema muito sério, sabe, Marina, de enxaqueca, dos 12 aos 40 anos. E muitas vezes eu fiquei com dúvida, será que eu conheço esse Deus que esse povo conhece? Eu vejo tanto milagre acontecendo, por que não acontece comigo? A gente duvida até dele às vezes, né? Eu não duvidava de Deus, eu só não sabia se eu estava agradando a Ele. Era como se fosse um merecimento que a gente, na verdade, não merece. É a misericórdia que nos alcança, né? Como se eu não estivesse merecendo. Mas aí eu fui para o imersão com o Márcio Michele, e foram 3 dias de intenso. E eu já tinha começado a tomar remédio controlado. E eu orei, eu falei, Deus, eu não vou tomar esse remédio porque estava me dando sono, né? Eu quero entender tudo que está acontecendo lá. Não deixa eu sentir dor, não. E eu não tomei o remédio. E eu fiquei naquela briga emocional dentro de mim. E teve um determinado período, não vou contar muito detalhe, porque quem está ouvindo eu quero que faça, que é incrível, em qual eu fui desafiada a jogar fora aquilo que me aprisionava. E o que me aprisionava era remédio. Então, em todas as minhas bolsas tinha um monte de remédios. E eu não tinha noção. E se eu trocasse de bolsa e visse que não tinha remédio, eu entrava em pânico. E eu já ficava pensando se alguém tinha o remédio que eu tomava ou se tem uma farmácia próxima. Então, o medo, toda essa angústia tomou conta de mim. Isso foram dores que eu consegui entender, né? Que não dá para entrar em detalhe aqui sobre isso, que eu carreguei e que me pressionou emocionalmente e a sobrecarga veio sobre a minha cabeça. Por isso que eu sofri de enxaqueca. Tinha períodos que no mês eu ia 3 vezes ao hospital. Então, era assim, eu espirrava forte, dava dor de cabeça. Eu tinha um susto, era dor de cabeça. Eu não me alimentava, era dor de cabeça. Eu não dormia bem, era dor de cabeça. Então, tudo era muito simples. Às vezes, um vento forte, eu já estava com enxaqueca. E aí, nesse processo, eu fiz essa entrega dessas medicações. Era como se eu estivesse amputando, sei lá, um Foi membro. no evento? No evento. Era como se eu estivesse amputando um membro e como se o sangue jorrasse, sabe? E aí eu chorei muito e chegou a segunda-feira. Quando chegou na segunda-feira, eu falei assim, Deus, se minha cabeça doer, porque eu faço parte dessa terra, me faz passar com dipirona, que dipirona pra mim não era nada.
E aí deu 30 minutos, eu fiquei com dor de cabeça. Eu disse, ô Deus. Aí eu fui tomar o quê? Pirona. Dipirona. Aí deu 30 minutos, Não resolveu. eu não tava mais com dor de cabeça. Passou dor de cabeça. E eu fui curada. Eu fui curada. Só que nesse processo eu tive que ressignificar com pessoas que me machucaram. Eu escrevi, falando, foi tratada assim, 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 não foi justo, isso. Eu gostaria de ter sido tratada assim, 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 assim. Isso foi um processo de libertação. Para ressignificar e jogar os remédios, que foi um ato de coragem. Ô, Cris, quando você fala ressignificar, pra galera que tá nos ouvindo e talvez também esteja passando por alguma dificuldade, algum momento emocional um pouco mais difícil, o que é o ressignificar? Ressignificar para mim é perdoar. Perfeito, É você entender que a pessoa te dava aquilo que ela podia dar. perfeito. Seja pelo conhecimento ou pela raiva. Não sei. É você entender, liberar aquela pessoa e olhar para ela com compaixão. E é isso, foi isso que eu Eu fiz. falei num podcast, acho que foi ontem até, que muitas pessoas entendem o perdão de uma forma errônea. Uhum. E aí eu queria até saber sua opinião, porque quando as pessoas falam em perdoar, parece que significa que você está conivente ou então aceitando aquela atitude daquela pessoa que te Uhum. machucou, e na verdade não é isso, né? É uma coisa que você falou, é uma coisa de liberdade, o perdão é É para mim. mais pra gente do que propriamente, né? Não significa que você aceita. Não. Vou dar um exemplo. Uma criança que foi abusada na infância e aí ela conseguiu perdoar O o abusador. abusador. Significa que ela é conivente com aquela Não, atitude? jamais. Jamais. Uhum. Então, assim, eu vejo que quando as pessoas conseguirem virar essa chavinha do perdão, eu acho que a gente vai ter um mundo mais Sabe o que eu vejo? saudável. Marina, porque assim, a gente tem muito senso de justiça próprio, sabe? Sim, Quando a gente entende que Deus é o juiz, total. quando eu falo que eu vou prender uma pessoa, não vou perdoar, eu tô me prendendo, sabe? Eu não tenho direito, eu não tenho poder de traçar a justiça de ninguém. Sim, Quando eu entendo que ele é juiz e faz, eu entrego, eu libero. Ah, mas ele fez, ela fez, isso é injusto. Gente, isso não cabe pra gente, não cabe. Eu sou muito pequenininha, eu sou farelo, e ele que é Deus. sim, E se eu creio na palavra dele, eu não posso escolher só o que eu quero. sim. Eu tenho que crer de ponta a ponta. Tem coisa que dói muito, viu? Somos seres humanos, Mas né? a palavra é o quê? Fé. Exato. Então, eu não preciso ver certas coisas, eu tenho só que crer. Então é isso. Se a palavra do Senhor diz isso, e tem perdão que é difícil, sabe? Sim, Já teve situações que eu disse, Senhor, eu não consigo. E nem quero. Da minha natureza eu não quero, mas me ajuda. Me ajuda, porque eu sei que a tua palavra diz isso, então por obediência eu estou dizendo que eu quero, mas a minha carne diz que não. E fica aquela briga. E sim. tem perdão, Marina, que eu entendo que ele é fatiado. Vai aos poucos, né? Você vai jogando aquilo ali, daqui a pouco você vê, nossa, eu não sinto mais nada. E Sim. tem perdão que você pede, e daqui a pouco você já está Acabou. resolvida. E cada um tem seu tempo, tem o seu momento. Mas assim, quando a gente acha que é só Deus que perdoa, claro que ele nos perdoa, né? É, tá aí, eu sou serva dele mesmo? Eu tenho que perdoar. E se eu não consigo, como eu falei para você, doía, incomodava, dizer, eu não quero não, Deus, eu não quero, mas a tua palavra diz que sim, então me ajuda. E eu consegui em alguns momentos e algumas pessoas dessa forma, com muito sacrifício. Mas teve coisas que foram muito naturais, sabe? A gente estava falando nos bastidores, uma coisa que vem batendo e sendo até repetido nos meus podcasts, mas eu acho que é muito poderoso, que, que foi a questão, que é a questão do autoconhecimento, Sim. né? Você comentou comigo Uhum. que quando você se encontrou, quando você descobriu quem é a Cris, as coisas na sua vida começaram Fluíram. a fluir. Vamos, vamos entrar no detalhe desse Adoro. assunto, porque isso é tão poderoso. E eu falo que se as mulheres, principalmente as mulheres, né, conseguirem, a gente tem uma coisa muito
sobrecarga, né, Cris? A Demais. mulher, a gente conquistou um espaço profissional por Mas é que muita. a gente quer disputar, às vezes, com os homens. Gente, não é para Não é disputar. competição, falo Não, isso, gente, não é não é. competição, não é uma A competição. mulher é mulher, o homem é homem. Exato, Ah, mas o marido não tá assim, exercendo o papel que tem que exercer. Gente, faz o teu. exato. Faz o teu, né? Eu É, penso dessa forma. Esse processo de autoconhecimento, como eu já havia falado, foi através de terapia, através de muitos investimentos também na minha vida espiritual, né? Campanhas, acampamentos, cursos, e a terapia também fez muita diferença na minha vida. Então, isso foi fazendo com que eu me posicionasse de forma muito firme, entendendo o meu valor. Porque, assim, Deus nos criou com valor. sim. Aí só pega o link da questão do perdão. O perdão, ele deixa sujeira dentro da gente. Quando você também libera, perdoa, Você você limpa, começa a limpar. Aí quando você começa a limpar, você vai se achando lá dentro de você. sim. E junto a todos esses investimentos, eu fui começando a entender o propósito de Deus na minha vida como mulher, como Cris, sem me comparar a ninguém. E eu falava assim que eu tinha uma identidade de papel. Hoje eu tenho uma identidade espiritual. Que Eu lindo. tenho a identidade de filha amada, da pupila, sabe? Da filha do rei. E eu digo, eu saí do lugar que eu tinha vestes de mendigo, digo, emocionalmente falando. Hoje eu tenho vestes de princesa. E posicionamento de princesa, eu me sento no lugar certo. Mas eu falho também, às vezes eu posso me sentar no lugar errado. Mas a minha luta diária é para não me sentar no lugar errado, Sim. né? E também, Marina, pegando o gancho, engraçado que eu vejo o que Deus tem feito na minha vida, e tem um livro que eu nunca nem li, e nem sei de quem é. Se vocês quiserem também, vocês procurem aí depois, que eu acabei nem procurando. Fala sobre a história de José. Fala assim, da cisterna ao palácio. Quando você está na cisterna, o negócio é feio, você é esquecido, enfim, humilhado, né? Muitas coisas eu passei. Eu já saí dessa cisterna. Para mim, hoje, eu já me sinto no palácio. Ah, Cris, mas já está satisfeita? Não, não. Mas eu vejo um palácio maior, maior e maior e maior. É sobre isso. Então, mas a gente só consegue enxergar esse palácio se a gente souber quem a gente é, porque senão a gente acha que a gente não merece. Merecer mesmo a gente não merece, é a graça e a misericórdia. Mas quando a gente entende o amor de Deus por nós, o valor que Ele dá pra gente, ninguém segura mais. Então, eu tô nessa linha. Faço. Hoje eu sei quem eu sou em Cristo, aí eu sei quem é Cris. Mãe, Cris, sogra, Cris, avó, Cris, profissional, Cris, amiga. Se você perguntar, eu consigo definir cada detalhe sobre isso. Ah, mas as outras pessoas não sabem. Não vão concordar com o que você diz. Porque cada um tem um olhar. Mas assim, esse olhar das outras pessoas não vai reger quem eu sou. Sim. E se a pessoa olha, Cris, eu não acho que é legal isso aí. Então vamos conversar, nós duas? Por que você acha isso? E às vezes eu tô até fazendo algo errado e não sei. Se eu tô machucando, fala comigo. Porque eu quero crescer. E todos os dias, Marina, eu me vejo assim numa escada. Todo dia eu tô num degrau. Acontece qualquer situação na minha vida, eu fiz, opa, peraí. Tem um degrau para trás. Tem onde eu tô. Mas tem um monte para cima. Onde eu quero ficar? Aqui nem aqui eu quero. Eu vou subir. Eu vou subir. Então, quando acontece assim, umas turbulências na minha vida, eu digo assim, tô vendo a escada. Eu vou subir, eu vou subir. E assim, é dessa forma que eu tenho passado por certas situações, porque é uma escolha, né? Eu escolho crescer. O que é ser livre para você, Cris? É tão amplo isso, viu? Ser livre é eu poder falar do jeito que eu quero, é sorrir do jeito que eu gosto de sorrir, Me vestir do me jeito que vestir eu do quero. meu jeito. Olha, eu sou tão livre que ó, onde eu trabalho é um lugar assim que me acolheu muito, que eu amo demais, né? Que eu fui promovida assim de uma forma que, por exemplo, o meu chefe, né, que é o Júlio enxergou em mim o que eu nem consegui enxergar ainda. Não porque eu não me sentia desvalorizada, mas pela maturidade que ele tem e eu não tinha ainda. E ele me fez assim, falou algumas coisas para mim que me levantaram de um jeito, me deu uma coragem e eu comecei a voar muito. Voltando para o ser livre, né? É, eu sou livre assim, eu chego lá, às vezes está tocando uma música, eu já entro dançando, eu já entro brincando, eu gosto de fazer uma piada ou outra, né? Esses dias foi bem engraçado que na reunião ele falou, gente, vamos falar sobre inteligência Acho que artificial. sabe.
Vocês já usaram? Eu fiz, usei já. Como? Eu disse, eu arrumei um marido. Aí eu peguei na foto. Aí ele, não, Cris, não é isso. E aí, esse é o meu jeito de ser livre, sabe? Sem machucar as pessoas. E se nessa caminhada eu machuco, eu não tenho problema de ouvir, sabe? Eu sempre falo, fala comigo. Não fica falando nada pra ninguém, não. Me chama, não tem problema. Pode até doer, sabe? Mas, claro, eu digo me chama, mas me chama com respeito. Se me Sim. chamar com grosseria, eu também não tenho diálogo, Sim. sabe? E essa liberdade que eu tenho de rir, de brincar, de ser quem eu sou, de atender meus clientes, eu abraço, fico sorrindo com eles, eu amo. Eu amo ter essa conexão com os clientes. Então, assim, eu não preciso ter nada engessado. Como que você enxerga? A gente estava falando aqui nos bastidores a questão da religião e da fé, né? Uhum. Como que você enxerga a fé? Na verdade, o papel da fé para que a mulher tenha posicionamento. Nossa, difícil. Mas vamos lá. A fé é uma dependência de Deus, né? Que Ele é o nosso Criador. É entender, mesmo sem ver, que Ele é Deus, Ele é poderoso, Ele é soberano, né? E, assim, crendo nisso, aí vem muitos valores. Você entende o amor que Deus tem por você, o potencial que você tem, né? A coragem que você tem, que muitas vezes não está no nosso corpo, não. É a fé. Gente, é bem delicado falar sobre fé, sabe? Porque realmente Algo que transformou você, é, né? é algo que você tem que crer sem ver nada, sabe? É muito louco isso, É, né, Cris? e não dá. Porque a gente acredita. Fiquei até sem conseguir explicar isso. É, porque a gente acredita em algo. Já parou pra pensar que a gente acredita em algo igual você falou que a gente não vê, Tem gente né? que, por exemplo, vamos lá, eu lembrei que você perguntou assim, né? Que eu me perdi um pouco. Religião. Religião tem muitos nomes, né? Fulano é não sei o quê, então não vou nem mencionar. É, é importante, cada um tem suas escolhas, os lugares que querem estar, mas assim, eu uso a palavra fé, porque fé é Perfeito. intimidade, fé é relacionamento, fé é realmente, como a gente falou, é crescer em ver. E cada um crê no que quer. Eu creio em Deus, que Ele é soberano. Então, a fé ela tem transformado, porque assim, muitas vezes eu falo coisas, por exemplo, se você tem ideia, quando eu saí do casamento, eu não tinha carro. Uhum. E aí eu ficava olhando da janela da minha sala, disse, Jesus, cadê meu carro? Ah, não tem nem minha vaga hoje. Aí minha filha, mãe, você tá doida? Eu disse, filha, não brinca com o que eu tô falando. Aí tinha dia que tinha uma vaga. Aí eu, eita, hoje tem a vaga do carro. Senhor, essa vaga é minha. Aí comecei a falar sobre isso. Aí ela ria. Eu tava acho que com 7 para 8 anos. E aí eu comprei meu primeiro carro. Comprei, e pra você ter ideia, eu fazia serviço para um empresário lá de Manaus, fazia serviço administrativo aqui nos órgãos públicos, né? Mas eu ganhava muito pouco, mas era o que tinha para mim naquele momento. Então, às vezes ele me dava o dinheiro às vezes não, ele sempre me dava o dinheiro do Uber e ele se hospedava aqui nos hotéis norte, né? E aí eu ia de chinelinho para a parada de ônibus, botava o salto quando eu descia. Porque às vezes aquele Para dinheiro. economizar. Exatamente. Mas às vezes eu voltava tão cansado que eu voltava de Uber mesmo, né? E aí, voltando para a história do carro. Eu comprei um carro. Aí, passado um tempo, eu fui atender uma cliente em Taguatinga, 2 horas da tarde, no domingo. Eu falei, Deus, por que eu tô saindo nessa hora? Mas o sentimento que eu tinha é que essa mulher não ia, a outra corretora. Eu disse, essa mulher não vai. Eu sem entender por que eu tava sentindo aquilo. Eu falei, Senhor, se eu tô tá falando comigo, quando chegar, tu vai me responder. E o dinheiro um pouquinho também para gasolina, né? Quando eu cheguei lá, estacionei, ela falou assim, os clientes não vêm, não vão. Aí eu, ai meu Deus, sabia que Senhor, agora tu vai falar comigo? Eu cobrei de Deus. Porque eu não tinha dinheiro para gasolina, assim, tinha, mas estava bem Não vai me apertado. fazer vir aqui à toa, pelo amor. Você sabe o que essa menina fez? Ela disse, os clientes não vão. Digitou meu WhatsApp e me mandou R$ 50. E me bloqueou. Ela disse, é para ajudar na gasolina. Eu, o quê? Aí eu entrei na casa da cliente, que era uma amiga minha. Eu disse, mulher, eu vim aqui, não sei. A mulher não vem e tal, mas Deus vai falar comigo. Aí vamos, conversa, conversa, conversa. Ela fez, menina, eu tô pensando em vender meu carro. Porque o que eu tava, ele já tava. Quando chovia, chovia mais dentro que fora.
quando eu parava o carro, ele tremia, parecia que tem um problema cardíaco, sabe? E eu comecei a falar para Deus, Senhor, obrigado pelo carro que eu tenho, mas não combina comigo mais não, eu sou princesa, mas obrigada. Aí lá, ela falou, tô querendo vender meu carro. Eu disse, opa, quanto tá pedindo? X? É porque eu tinha na conta para vender o meu, mas eu tenho que vender pelo mesmo valor, né, que é meio difícil, que o carro você perde, e eu tinha o valor para completar. Eu anunciei meu carro no dia, vendi no outro dia pelo mesmo valor, o homem nem entrou no carro, comprei o dela, a gente foi pro cartório, deixei, fui com um e voltei com o outro. Depois o homem ligou para mim, olha, esse seu carro deu um trabalho, viu? Tu foi prejuízo nele. Eu disse, mas eu mandei o senhor entrar nele, eu falei o que tinha. Ele, não, mas não tem problema não tem nada não. Gente, foi dessa forma. Um ano depois eu ganhei o mesmo valor. Caraca. Dessa forma. Aí eu fiquei com outro carro, muito feliz com ele e tal. Aí começou a dar um probleminha aqui, outro disse, Jesus, obrigada pelo carro. Mas Já 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 não tá na hora. come. Aí eu já tinha também mais um dinheirinho, né? Aí eu conheci uma cliente que ela não alugou um apartamento comigo, mas aí ela falou do marido dela que tinha uma loja, tal, tal. Opa. Aí deixou o telefone do marido dela, disse que a loja era em tal lugar. Eu vou ligar pra ele. Ainda passei uns dias e liguei pra ele. Quando eu liguei, eu disse, eu tô pensando assim, assim, então, contei os detalhes pra ele. Vem aqui na loja, eu disse, você tá aí hoje? Ele, não, hoje não, amanhã de manhã. Quando eu cheguei lá, eu pensava num carro X. E ele conversou comigo, um homem de muita fé também, conversou comigo. Eu saí com um carro infinitamente melhor do que o que eu imaginava. E aí, e assim, deu meu carro como sinal, deu o dinheiro e adquiri um carro, assim, não é sobre material, sabe? Mas o material, A ele testifica a conquista. fé, É a sabe? conquista. Eu não sou melhor que ninguém por causa de carro, não é por nada, porque isso é muito relativo. Que o meu carro pode ser legal, o do outro é melhor, e não é competição, é sobre o que a fé fez comigo. Se eu precisar vender, eu vendo. Se eu precisar comprar outro, compre. É sobre isso. Mas isso testifica a minha fé e as palavras ditas. Porque da primeira vez a minha filha riu, da segunda vez ela já ficou, opa, mãe, Deus vai mudar. Deus vai te dar outro carro. Ela e ela crê. Então, quando eu falo, filha, A força do exemplo é pois é, incrível. filha, eu tô orando para isso. Ela fez, mãe, eu tenho certeza que você vai conseguir. Ela nem duvida mais, porque ela sabe da força que eu tenho nisso aí. Mas não é na força do meu braço, é na força que vem de Deus. Você acredita em visualização, Cris? Assim, eu vou melhorar minha pergunta. Eu, por exemplo, eu tenho o quadro dos sonhos no meu Uhum, closet. Então, eu coloco lá os desejos que eu quero uhum, conquistar, né? Então, e todo dia de manhã eu vou lá, olho o meu quadro, olho para o espelho e repito o quanto eu sou poderosa, o quanto eu uhum, tô batalhando para conseguir, porque também tem muito disso, né? uhum. As pessoas acham que às vezes é só a gente Pensar e vai lá, e né? ver, as É. coisas caem do céu, e não é bem assim. Uhum. Eu acho que é um complemento, a gente tem que sim, né, ter a força do pensamento, Sim, visualização, sim. né? Você acredita que, igual você falou ali Acredito. do a vaguinha, quando você Exato. falou isso, eu lembrei do meu quadro. Eu sou mais do falar e do pensar, mas eu tenho sido desafiada todos os dias a escrever. Esse mural dos sonhos, eu já fui desafiada e eu não fiz, mas eu preciso fazer. Então tá na cabeça. Por que, que é bom escrever? Porque às vezes a gente esquece, Sim. né? E às vezes a gente se sabota. E detalhe, eu digo assim, Deus é tão perfeito que ele acorda sendo Deus maravilhoso, perfeito. De manhã ele é, de tarde ele é, de noite ele é. E eu acordo de manhã, eu tenho muita emoção, tô triste, tô alegre, não sei o que, tô Uhum. emocionada. E é isso bagunça a nossa cabeça. Então Sim. tem dia que você tem uma fé, eu vou comprar um imóvel hoje. Aí recebeu uma notícia mal. Não, não acho que não tá no Sim. tempo. Então, eu preciso dessa disciplina. Eu tenho isso na minha cabeça, mas eu vou mudar esse Mas cenário. você acredita? Claro, demais. E tem uma coisa assim que é algo que Deus me deu. Deus me deu, se me dá visão de algumas coisas, sabe? Tem coisa que eu vejo o cenário inteiro. Eu faço assim, o que é isso? Vai acontecer? Acontecer? O que é que tu quer falar comigo? E muitas vezes acontece. Tem coisa que não aconteceu, mas eu faço. Aí eu pergunto para Deus essa coisa da minha cabeça. E Deus, ele confirma quando algo que tá para acontecer, né? E eu não sou nada, mas eu dependo de Deus e eu creio que Deus dá um talento. Todo mundo tem potencial, mas tem coisas que é muito específica. Por isso que a gente se completa. Sim. Você tem habilidade que eu não tenho e vice-versa. Não sei se você sabe vender, mas eu sei vender. Diz, querida, eu não sei vender não, mas eu conto contigo. E eu faço isso, tu faz isso.
né? Então Deus dá essas sensibilidades pra gente. Essa é uma das que Deus me dá. Mas assim, eu vou gravar outro podcast e eu vou depois contar o testemunho do escrever. Eu comecei, assim, algumas coisas, mas não nada tão organizado. Eu me sabotei muito. Eu vou te fazer uma pergunta difícil. Ai, bora. Como que Deus fala com você? Ai, Deus fala comigo. É muito simples, sabia? Não é difícil, não. Não? Não, sabe por quê? Primeiro, eu sei que eu sou pequena, que eu sou dependente dele. Então, quando eu entendo que ele é soberano e eu dependo dele, eu não tenho dificuldade. Então, Deus fala comigo numa conversa dessa. Deus fala comigo quando eu abro a Bíblia. Deus fala comigo através de um louvor. Deus fala do jeito que quer. Aí eu fico rindo, né? Eu falo assim, gente, na Bíblia fala que a jumenta falou. Deus não pode usar outra ou eu mesmo para falar para outra pessoa. Deus fala do jeito que ele quer, ele é soberano. Eu tô te falando da Cisterna ao Palácio. Foi um livro que eu nem lembro onde eu vi. Não sei o autor, nunca li o livro. Deus falou comigo. E sabe quando foi que Deus trouxe isso à minha memória? Hoje de manhã. Porque eu acordei hoje muito feliz, porque eu sei que é uma oportunidade de falar daquilo que Deus fez na minha vida. Logo após, uma amiga me mandou um louvor que eu voltei da escola da minha filha para casa, eu chorava que se eu parasse em algum lugar e eu Achar que você tava. tinha acontecido alguma coisa grave. Liguei para ela e ela orou comigo. E eu continuei chorando. E ela disse, mas tem outro louvor para tu ouvir. Eu disse, não, agora não, eu nem ouvi. Era para ter escutado. Mas eu já fiquei muito sensível com isso. Eu sei que é Deus falando comigo, sabe? Porque assim, eu vou te falar uma coisa. Eu tô aqui só representando o céu. Eu posso estar com brilho aqui no anel e tal, mas eu não quero que enxergue o brilho das coisas materiais do meu corpo. Eu quero que olhem o brilho de Deus em mim. Porque o meu objetivo é esse. Se Deus não for assim promovido, não for testificado na minha vida, não faz sentido. Eu estou vivendo com o meu prazer. E não é isso. Deus honra como Ele quer, na hora que quer, mas eu não estou atrás de honra, não. Ele é que tem que ser glorificado. Tem vezes assim que eu vejo as pessoas. Como é que eu posso te falar? Aconteceu algo, as pessoas. Nossa, como é que isso aconteceu? E aí não percebe que às vezes. Tem uma história, né? E que é Deus agindo ali, sabe? Parece. A pessoa acredita que, ai, no acaso, numa. E não é. Eu vou te contar essa história, quer dizer, uma história legal. E eu acho que é assim que Deus fala com a gente. É. E a gente não percebe. Muitas vezes a gente não percebe que é. É porque a gente tá muito cheio da gente. Quando a gente tá muito cheio da gente, a gente só ouve o nosso coração, a nossa voz. Quando a gente se esvazia, aí sim Deus entra. Deus não vai entrar. E ele é educado. Ele só entra onde tem espaço, né? Me conta a história. Pessoal, eu tava num processo de separação. E aí eu me lembro que eu liguei para uma corretora. Júlia é o nome dela. Quando você se separou, você já era corretora? Não era corretora. Você ainda fez Eu não era corretora. Eu sempre fui empreendedora, né? Sempre. Vendedora, adoro. Eu vendia mochilinha, bolsa térmica aqui na Asa Norte, na Asa Sul, botava umas banquinhas ali e vendia essas coisas, enfim. Mas eu sempre gostei de empreender. Eu digo que eu era corretora sem nem saber, não ganhava dinheiro. Todo mundo falava, tem uma casa para alugar, Cris, para vender, tu sabe, lá em Recife. Eu digo, e eu ajudava todo mundo. E aí já estava guardado e eu nem sabia. Aí um certo dia eu ligando para uma corretora, eu falei assim, Júlia é o nome dela, Júlia, como é que é para ser corretora? Eu perguntando de um apartamento para alugar. Aí ela falou, a profissão é assim, 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 assado. Ela contou isso, nossa, que legal. Aí lá, mas trabalha sábado, domingo, eu disse, eu não posso, porque eu tenho uma filha pequena. Isso tudo na minha cabeça, porque a Aninha tava pequenininha ainda, né? Eu tô no processo de separação, como é que eu vou, final de semana, eu tenho que ficar com ela? Aí comecei a ficar com aquilo ali. Só que aquilo ficou guardado no meu coração. Aí, passado algum tempo, depois que eu separei, acho que menos de um ano depois, mais ou menos, né, que eu já tinha mudado, né, de separar oficialmente. Aí eu tenho um amigo, Anderson, que é de Recife, ele morava aqui, ele é meu amigo, assim, desde 12 anos de idade, um amigão mesmo. Aí ele ligou para mim e fez, amiga, eu tava pensando em tu, mulher, porque tu não faz o curso para ser corretora? Aí eu, Anderson, tu sabia que eu já tinha pensado nisso, mas eu não tenho dinheiro. Era R$ 680. Eu não tenho dinheiro para fazer. Eu não podia nem abrir uma conta, né? Porque para manter uma conta, para mim era difícil. Eu tenho a conta poupança. E tem outra história que não vem um caso, que eu tenho muito assunto, né? Vai ser outro podcast. Vocês vão ver a Cris aqui várias vezes. Com certeza. Aí, eu falei assim, Anderson,
eu tenho esse desejo, mas não tenho dinheiro. Ele fez, ó, se tu for fazer, eu te dou R$ 100. Aí eu não sabia o valor ainda, né? Eu falei com Patrícia, uma amiga minha, assim, unha e cutícula, né? Aquela amigão lá, é lá do Recife, ela. Aí eu fiz, Patrícia, Anderson falou comigo isso, isso e isso. Eu vou orar. Aí ela fez assim, se tu for fazer, eu te dou R$ 100. Aí eu, oi? Já tenho 200. Eu já tenho 200. Aí eu eu fiquei conversando com uma amiga ou outra, eu disse, ó, vou orar por isso. Aí Carla é uma amiga de Patrícia que me conheceu num processo, no período da cisterna, né? E começou a orar por mim, sem nem me conhecer. Depois a gente se aproximou. Aí, um determinado dia, Carla fez assim, Cris, Deus falou comigo, não, me dá a tua chave Pix. E me mandou R$ 200. Ah, peraí, calma, tem uma pausa. Eu fui fazer a matrícula do curso, esqueci. Fui fazer a matrícula do curso. Quando eu botei o cartão, eu falei, Deus, eu não vou pagar, não. Foi tu que falou comigo. Aí tá, aí eu ganhei 100, ganhei mais 100. E aí eu cheguei na igreja, aí uma irmã falou assim, eu falei assim, irmã, eu vou fazer o curso para ser corretora. Ela, nossa, que legal, você tem tudo a ver com isso. Você já pagou? Aí eu, não, eu tô pagando, Deus está provendo. Ela, falta quanto? Aí eu, ô irmã, aí ela, falta quanto? Aí eu, 280. Aí ela, me dê sua chave Pix que eu vou te passar. Em 4 dias eu tinha o dinheiro do curso. Nossa, eu tô toda arrepiada. Deus falou, né? Usou várias pessoas para confirmar isso. E, né, e engraçado que essa irmã eu conectei com ela num acampamento que eu fui da igreja, que era a igreja do meu filho na época, e hoje é a igreja que eu estou, é a Presbiteriana Bethesda, lá do Lago Sul. E eu fui para esse acampamento lá em Cocalzinho, eu não tinha dinheiro para pagar, eu tirei o dinheiro da feira. Eu fui. E eu não tinha carro, eu pedi o carro ao meu marido emprestado, e a gente foi. Foi eu e os meninos. Eu conheci muita gente lá, e essa irmã, conheci lá, minha irmã Valéria. E ela me deu o dinheiro, então eu fiz a matrícula na quarta, no domingo eu já tinha o dinheiro todo para ser corretora. E aí entrei numa imobiliária que não foi muito legal, e depois eu saí, tentei trabalhar só tentar como, se eu não sabia de nada, mas eu, enfim, fiquei um tempo sozinha. Depois fui convidada para voltar para usar a mesma marca que eu tinha trabalhado anteriormente, e Deus falou assim para mim, usou uma irmã na igreja e falou: "Você não volta para o lugar onde você passou por algumas situações desconfortáveis, não é um propósito de Deus. Essa marca você não carrega mais. Deus vai te levar para outro lugar. E para você saber que ele que está falando, você vai ser achada." E uns dias depois, uma amiga queria comprar uma kitnet. E eu fui pesquisando, pesquisando, liguei para uma pessoa que é o dono da empresa que eu tô hoje, o Júlio. Conversa vai e vem, e ele já fez a entrevista ali na hora. Ele, não, tô procurando pessoas assim nesse perfil, perguntou minha idade, onde eu morava, tal, tal, um monte de coisa. Eu digo, ué, achei estranho. Eu falei, Júlio, deixa eu te falar uma coisa, eu só tomo decisão depois que eu oro. Aí ele, amém, glória a Deus, aleluia. Eu disse, ixi, ele é crente também. Aí, isso foi na quinta-feira. Eu ainda fui orar mais um pouquinho. Quando foi na terça, eu mandei uma mensagem: Júlio, boa noite. Aí ele demorou para responder. Depois falou assim: tem um horário amanhã, 10 horas. Eu disse, mas nem perguntei, né? Eu disse, mas eu vou. Aí eu fui, cheguei lá. Quando a gente sentou lá, e ele começou a orar. Antes da gente começar, eu tava com uma amiga também, que a gente tava trabalhando junto. Quando ele orou, eu já queria pedir o papel já para assinar, né? Para ficar lá. E aí eu fiquei lá na Parque Sul, né? Onde eu tenho muito carinho, sabe? Um lugar onde me promoveu muito. Os primeiros meses foi um pouco difícil, eu comecei a fazer venda, depois no final do ano eu fiz a maior venda junto com ele, deu mais de 6 milhões, uma permuta de uma cobertura, que é algo, no meu olhar, muito impossível, né? Mas aí aconteceu e o outro ano eu ganhei alguns prêmios, e aí veio acontecendo, e minha trajetória tem sido, assim, carregada de muita fé, de muita luta, de choro, mas de muita conquista. Então, hoje, sim, eu sou extremamente feliz por ser corretora. Eu amo, amo de paixão que eu faço. Se você falar, Cris, eu tô só começando, eu não vou comprar agora. Eu vou, não tem problema. E sabe o que é que eu mais gosto? De receber gente de fora. Quando a pessoa diz, não, eu cheguei agora em Brasília. Eita, que eu adoro. Porque eu sei que a pessoa tá perdida. Eu já vivi assim, eu fui acolhida. Eu adoro. Quer dizer, eu amo meus clientes, né? Mas tem algo diferente quando Dá alguém que pra vem ver o brilhinho fora. nos seus olhos. É, acolher é muito bom. Vamos falar do livro? Vamos, vamos, vamos. O livro, a Cris, ela tá participando, né? Ela é autora do livro As Sete Esferas da Influência. Uhum. Então, a Leandra, né, Sim, que inclusive me indicou ela para convidá-la para você maravilhosa, ver né? como Deus age, É, né? Conhecendo essa mulher maravilhosa. amém.
E a esfera da Cris é a religião, né, dentro do livro. Então, me conta um pouquinho como que foi a história do livro. Como eu falei assim, religião, eu transfiro isso Pra para fé. fé, que é muito mais profundo e mais íntimo, né? Perfeito. Então, a história do livro é o seguinte: Deus já tinha plantado no meu coração, pessoa já tinha sido usada, mulher, tu precisa escrever um livro, precisa escrever um livro, mas era algo que estava na minha cabeça, mas era algo tão Distante. longe, você nem sabia como é que era, né? Graças a Deus chegou a IA, que facilita a gente, né? Facilita, ela ajuda muito. É, tem vida, tem realidade, tem emoção, né? Mas de forma mais prática da gente escrever um livro. E aquilo era guardado no meu coração e eu, enfim, deixei aquilo congelado e não sabia como desenvolver. E aí eu fui para o evento da Leandra, Sete Esferas da Influência, agora no dia 9 de agosto. Eu tenho dificuldade de participar de alguns eventos porque eu tenho uma filha de 11 anos e tem eventos que não dá para levar e nem dá para deixar ela em casa sozinha, né? Sim. Mas nesse dia minha mãe estava aqui, de Recife, que mora lá, e estava aqui. Falei, mãe, eu vou para esse evento. E aí a Leandra botou lá o link de pagamento e eu vi uma postagem dela, né? Eu vim por isso. Botou o link para pagamento e eu olhava, eu preenchia, parava e não corre-corre, fui deixando para depois. O evento era no sábado e eu falando que ia. Meu Deus, não escrevi, não me inscrevi. Quando sexta-feira à noite, quando eu cliquei lá no link, não tava mais. Eu digo, ih, ferrou. Eu disse que eu vou. Como é que eu vou? Leandra, não tem mais o link, mulher. Agora tem vaga ainda. Ela fez, tem. Manda que o pagamento para mim, me passa teus dados e tal, e vai. E você vai. Aí, no sábado, trabalhei a manhã inteira, tava exausta quando eu cheguei. Disse, meu Deus, eu vou mesmo, vou. Fui no salão, arrumar o Tirar a força cabelo. da onde eu não sei, mas eu vou. Eu disse, eu vou. Era 2 horas, eu acho que eu cheguei 3 lá. Porque eu não tinha força, meu corpo tava muito cansado. Eu fui. Cheguei lá, fui toda chique, eu gosto de dar uma. Cheguei lá, e aí Deus começou a usar a Leandra, outras pessoas que estavam lá palestrando, e uma irmã que é a Fabiana, que ela é lá de São Paulo, e aí veio falou de um monte de coisa, foi uma bênção lá, né? E aí ela falou do projeto do livro. Quando ela falou, eu tô com um projeto para pessoas que querem escrever um livro, tal, eu quero saber se tem pessoas que têm interesse, e eu já levantei a Você. mão. Mas ela tava terminando de falar ainda, não era a hora. Aí eu fiquei com vergonha, fiquei quietinha ali na minha, depois ela, ó, eu quero desafiar as mulheres, tal, tal, tal. Eu disse, já pode ir lá para frente? Aí eu levantei e fui lá para frente, outras mulheres foram, né? E aí chegou lá e aí falaram assim, não, gente, isso aqui vai ter um custo. Eu disse, eita, E e agora? agora? Lascou. Eu disse, eu não dava nem dinheiro para pagar isso. Eu disse, não, mas eu tô aqui mesmo, se eu vim na alegria, eu quero, Deus já provei. E aí, depois eu comecei a me lembrar daquela semente que estava guardada. Não foi nem antes, foi depois. Aquilo começou a queimar dentro de mim. Eu digo, eu tô no lugar certo, tô no lugar certo. E a reserva, assim, eu não tinha esse dinheiro extra para pagar esse livro, mas Deus já proveu tudo, né? A Leandra também maravilhosa, né? Com essa flexibilidade de entender. Paguei uma parte, enfim. Não vou falar de pagamento, não, mas isso também faz parte da fé, né? É isso aí. E aí, eu disse, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Ainda sem saber como é que ia escrever. Aí a Leandra, Cris, assim, assim, assim. Aí um certo dia a gente sentou onde a gente mora, e aí ela começou a me orientar, a Cris, assim, aí foi fazendo pergunta, eu fui escrevendo, falando, e Foi foi montando ali. montando. Ainda não tá prontinho, não, tem algumas coisas para mudar. E aí, assim, eu falo que eu tô vivendo um sonho de Deus. E a palavra do Senhor diz que Ele nos dá muito mais do que pedimos ou pensamos, né? E eu tô vivendo isso. Sai esse ano? Sai, É? dia 29 de novembro, tá Ai, meu saindo. Deus, olha aí, 29 de As novembro. 7 esferas da influência feminina. E aí eu falo, Jesus, eu quero ser influência, mas para que olhem para mim e vejam a tua presença. Eu divorciei, eu não quero ser inspiração para mulher para divórcio, jamais, porque o fato de eu ter divorciado não significa que Deus não se agrada com o divórcio. Mas cada uma tem uma peculiaridade. Deus tem uma história para cada pessoa. Mas isso foi um resgate da identidade. Então, assim, a identidade que eu tenho hoje, eu quero ter dentro do casamento, fora do casamento, dentro da minha casa, fora da minha casa, com meu filho, com minha nora, com minha neta, no meu emprego, em qualquer lugar. Gente, isso que ela falou é ouro. É ouro. Fala de novo, Cris. É
ter a sua identidade independente do lugar que você esteja. Se você está casada, se você está divorciada, se está viúva, se você está no papel de mãe, se você está no papel de sogra, se você está no papel de vó, é você saber quem você é, você ter a sua identidade. E a referência que eu quero eu quero deixar é que se uma mulher se aproximar de mim com o objetivo de dizer assim, Cris, me ajuda para que eu possa também achar minha identidade. Eu não tenho curso, não tenho muito, né? Mas eu tenho algumas experiências e Deus vai me ajudar. E tem muitos outros profissionais junto também. Às vezes um abraço, né, ajuda isso também, enfim. Se for para influenciar para você ser mulher e viver a identidade e o propósito que Deus quer, eu estou à disposição. Porque, olha só, eu já, depois que eu divorciei e Deus começou a mudar um pouco da minha história, algumas pessoas se aproximaram de mim que estão para um casamento e veio conversar comigo. Eu disse, olha, se teu objetivo é escutar de mim um impulso para você divorciar, você não vai achar em mim. Você vai achar alguém que tem identidade, como mulher. Se você se achar como mulher, com o propósito que Deus fez para você ser, você vai estar bem em qualquer lugar que você estiver, né? Então, casada, divorciada, viúva, em qualquer cenário. É ser firme, ter identidade, ter postura, não permitir com que as pessoas brinquem com o teu sentimento, sabe? E é isso, eu sou muito feliz. Pode me chamar de feia, qualquer coisa, o cabelo dela... Ok. Aí eu falo com todo amor e respeito, sabe? A opinião dos outros são apenas a opinião dos outros. Não tem soberba no que eu tô falando. Só tem segurança em quem eu sou. E eu não me comparo a ninguém quando eu falo isso. Eu sou eu. A digital que eu tenho aqui, ela é só minha. O meu coração é só meu. Eu tenho o meu valor e você tem o seu. É sobre isso. Não preciso discutir contigo, sabe? É me comparar a você. Não preciso disso. Pra quê? Eu sou Cris, né? Cris Lopes, senhoras e senhores! Que maravilhosa! Exato. Cris, vou fazer um bate-bola final pra gente terminar. Vamos embora. Você pode ser papum, Uhum. ou se quiser dar uma desenrolada também, tá super válido. Vamos embora. Um versículo que te sustenta. Ai, seja forte e corajoso. Ai, calma. Vai. Semana passada uma amiga falou assim, amiga, tem uma palavra que te define, parece que tá aqui na tua testa. Eu olho pra você quando você conta essas histórias. Qual é? Ela, coragem. Eu já sabia que eu tenho coragem. Mas quando você ouve, dá um impacto maior, eu disse, meu Deus. Aí calma aí, que eu sei que é bate-bola, mas olha só. Bora, Tem um versículo na Bíblia também que fala assim, que o verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor é Cristo. E tem gente que fala assim, tá com medo? Vai com medo mesmo. Não vai não, mulher. Que vai com medo mesmo. Se o verdadeiro amor lança fora todo medo. Se há medo, não há Jesus. Eu vou no amor, eu vou na fé, eu vou na coragem. Se tiver medo, eu não vou. Se ele já lançou fora, o medo ele paralisa. Vai com fé, vai com coragem. Agora a gente tem que ter convicção que Deus está falando. Senão a gente quebra a cara. É verdade. Vamos pro próximo. Fala demais. Uma mulher que te inspira. Ai, a minha mãe. Minha mãe é muito guerreira, minha mãe é muito corajosa, sabe? Ela tá morando em Recife? Ela mora em Recife. Falo com ela praticamente todos os dias, ela me inspira, ela tá ali sempre orando por mim. Ela fala, minha filha, eu tô orando por Ela você. já conhece Clarinha? Conhece a Bisa, né? Ela me inspira porque a minha mãe, ela venceu muitas coisas, assim, para me dar o melhor que ela tinha, né? Muitas vezes teve medo das transições da vida, mas ela hoje entende que a força que eu tenho, eu adquiri muito dela. E hoje, assim, tem muitas outras mulheres, mas a minha mãe é a minha maior marca. Um sonho que a Cris ainda não realizou, mas vai. Eu vou viver o extraordinário de Deus no amor. Eu vou, tenho certeza. Vou casar, vai me honrar conforme a Bíblia, sabe? Eu também tenho certeza. E ainda vou te falar uma coisa, no meu casamento vai ter forró. Adorei. Com safona e tudo. Adorei. Não que a minha fé esteja em algum homem. Não tá. Tá no Senhor. Mas eu vou viver o extraordinário de Deus. Uma conquista que já te faz sentir realizada. Ser corretora de imóveis. Realizadíssima. Só trocaria se Deus falasse comigo, mas eu sou feliz. Maravilhosa. Pernambuco significa o que pra Cris? Meu país, Pernambuco, arretado. Adoro. Eu adoro esse sotaque.
é depender Gostei. de quem é. Pra gente finalizar, Cris Lopes em uma palavra. Coragem. É isso. Cris Lopes, senhoras e senhores, maravilhosa. Muito obrigada pela sua presença, Obrigada. Cris. Quanto ensinamento, quanta coisa boa. Senti um clima leve aqui, senti amor, senti fé. Obrigada por Amém. isso. Obrigada. Aí eu não poderia deixar de falar, né? Quem quiser comprar ou vender comigo. Vai vendo? vender com Vendedor Cris. não perde Não uma, pode né? perder, não pode. Obrigada. Quero que você deixe viu? aqui suas redes sociais, como é que a Sim. galera te encontra. Porque, querendo ou não, Cris tem toda essa sabedoria de fé, mas ela é corretora de imóveis para quem Isso. precisar de alugar seu Alugar, imóvel, vender, comprar, é. enfim. Conversa com a Cris, ela vai deixar as redes sociais dela aqui. Já convidei ela pro próximo, porque Sim. a gente vai falar Vai ter mais muito de assunto, corretagem, viu? vamos falar de vendas, vamos falar Aham. de outras coisas que estão que essa mulher é poderosíssima. Amém. Para a glória de Deus. Me fala as tuas redes sociais e depois eu já quero que você deixe uma mensagem final. Pensa numa mensagem que vai impactar todo mundo que está nos assistindo. Seja mulher, seja homem, uma mensagem que vai vir assim do fundo do seu coração, que Deus vai te tocar e vai mandar aquela boa pra gente. Primeiro suas redes, olhando pra lá, aquela câmera. @Cris Lopes Imóveis. Vou seguir. Pode seguir, por favor. E o que eu deixo para a mensagem é o seguinte: não deixe o diabo roubar aquilo que Deus colocou na sua identidade para você ser quem Ele quer que você seja. Porque quando o diabo rouba isso, arranca os teus sonhos, a tua vontade de viver, e você fica vegetando. Então, a palavra é fé. E creia no amor, no poder que Deus pode nos dar, mas que Ele seja glorificado. Amém. É isso. Obrigada. Obrigada. Gratidão, Deus te querida. abençoe, viu? Muito, muito Foi um bom. prazer. Foi maravilhoso te ter Vamos aqui. nos encontrar mais. Com certeza. Tá bom? Com Obrigada. certeza. Deus abençoe. Obrigada. Amém. Pessoal, Cris Lopes. Se você gostou desse podcast, curta, compartilha, manda para a família, manda para as amigas, manda para os amigos, porque aqui tem conteúdo de valor, Amém. conteúdo que veio aqui de dentro. Se vocês estivessem sentindo o que eu estou sentindo aqui, vocês vão ver Amém. o tanto que é maravilhoso. Vou deixar aqui na descrição os links para vocês encontrarem a Cris. Manda uma mensagem para ela, vamos fazer conexão, vamos fazer negócio, vamos vender. Bora. Adoro, viu? E eu te vejo no próximo episódio. Um beijo e tchau! Tchau, tchau.